Em discussão, vereadora professora Josete, com a palavra. Bom dia a todas e todos, senhor presidente, demais membros da mesa, colegas vereadoras, colegas vereadores, demais presentes. Obviamente, temos concordância com o teor do requerimento do vereador Bruno Pessutti. Acredito que toda a ação no sentido de otimizar a rede de transporte e, obviamente, garantir o atendimento dos usuários é importante. Como não pude fazer uso da palavra, a ata foi um tanto extensa e vou aproveitar esse momento para colocar alguns aspectos que eu acho fundamentais na questão do transporte coletivo. Primeiro, dizer que essa casa, na gestão anterior, teve a oportunidade de instalar uma CPI para fazer a discussão tanto do contrato como da composição da planilha, que para todos que acompanham a discussão sabem que esse é o grande nó. Nós temos hoje uma tarifa técnica. Dentro dessa tarifa nós temos vários elementos onde nós ainda não temos uma ação efetiva no sentido de poder rever essa composição. Quando nos falam, e tive a oportunidade de ouvir essa fala do prefeito no dia 1º, onde o problema da tarifa são os cobradores de ônibus, que compõem, né, a essa tarifa, é um dos, mas foi o único citado lá, né, Julieta? Isso nos preocupa bastante, porque, obviamente, os trabalhadores do sistema, tanto cobradores como motoristas, precisam ter seu salário garantido e um salário digno, né? Agora, eu acredito que há muitos outros aspectos que têm que ser levados em conta. Um deles é o imposto de renda, que compõe a tarifa e que quem paga o imposto de renda das empresas são os usuários do transporte coletivo. Sendo que na composição da tarifa já existe um percentual que é destinado ao lucro. Então, no nosso entendimento, o imposto de renda deveria ser pago pelos empresários a partir do seu próprio lucro. O cidadão comum, principalmente o assalariado, ele tem um imposto de renda descontado do seu salário mensalmente e ele busca, no momento da declaração do imposto de renda, garantir uma restituição daqueles valores que lhes são pertinentes. Então, eu entendo que esse é um grande problema da nossa tarifa. Nós, usuários, pagamos o imposto de renda para os empresários, sem contar o que já foi colocado em relação às isenções. Eu acho que as isenções, elas são importantes para os segmentos que as utilizam, mas como já foi colocado aqui pelo vereador Tico Kuzma, quem tem que pagar as isenções são aqueles responsáveis por aquele segmento. Então, os carteiros, né, quem tem que pagar é a empresa brasileira de Correios. A polícia militar, quem tem que pagar é o governo do estado do Paraná e não o usuário. Então, nós temos um grave problema que a cada ano nós temos perdido um grande número de usuários. Por quê? Porque nós temos uma tarifa cara e nós precisamos buscar mecanismos para resolver isso. Nós precisamos ter uma tarifa justa, uma tarifa acessível à maioria da população, para que o sistema seja sustentável. Então, acho que nós não podemos perder de vista todo o acúmulo e o trabalho que a comissão, que a CPI fez nessa casa, inclusive buscando aqueles órgãos que até hoje não nos deram retorno, como é o caso do Ministério Público, como é o caso da CAD. Nós sabemos que há formação de cartel, sim, entre as empresas. Nós sabemos que nós tivemos uma licitação direcionada, onde
haviam critérios que garantiram que as mesmas empresas que há décadas já operavam o sistema, através dos consórcios formados, se mantivessem à frente da exploração desse serviço. Então, são elementos que toda e qualquer gestão que assuma tem obrigação de debater e discutir com a população. E acredito que a melhor forma de resolver não é onerando mais uma vez o usuário. Dentro da tarifa, nós já temos um percentual que é para a renovação da frota. Agora, o usuário está sendo punido, tendo um mês de antecipação do reajuste da tarifa para que haja a renovação da frota. Acho que nós temos que buscar os elementos no contrato para resolver esse problema e não fazer com que o usuário, mais uma vez, seja penalizado. Então, eu acredito que nós temos que fazer um debate a partir do acúmulo que nós já tivemos nessa casa e não esquecer, passar uma borracha em tudo que foi levantado aqui na CPI e fazer de conta que está tudo bem. Eu gostaria de saber por que há um reajuste apontado de 15% se nós tivermos uma inflação em torno de 6%. Eu acho que nós temos que ter, por parte da URBS e da Prefeitura Municipal de Curitiba, um esclarecimento em relação a essa tarifa técnica, o porquê de um reajuste absurdo de 15%. Independente do termo mais adequado, vereador, é um absurdo nós termos uma tarifa de R$ 4,25. E nós, vereadores e vereadoras dessa casa, temos a obrigação de buscar ter o esclarecimento e buscar os mecanismos para baixar esse valor. Porque para qualquer família, vamos pensar, uma pessoa que gaste R$ 8,50, multiplique isso por todos os dias de trabalho, qual é o valor ao final do mês? Vamos pensar naquelas famílias que não têm a isenção ou a meia tarifa em relação aos estudantes. Quanto é que elas estão gastando mensalmente para garantir que o seu filho ou a sua filha possa estar tendo acesso à educação? Nós temos que pensar no trabalhador e na trabalhadora informal, que não tem direito ao Vale Transporte, que tira diariamente esse recurso e tem que fazer todo um esforço para garantir tanto que mantenha o seu sustento, como poder pagar essa tarifa que é absurda. Então, eu entendo que nós temos um longo debate à frente, não podemos aceitar um reajuste nesse nível sem buscar todos os esclarecimentos por parte do Executivo. É a primeira vez que nós temos antecipação de um reajuste antes da data base dos cobradores e motoristas de ônibus. Então, acho que essa casa tem a obrigação de buscar esses esclarecimentos e nós temos que retomar. Sei que é uma outra legislatura, mas acho que nós temos que criar, sim, uma comissão para acompanhamento do sistema de transporte coletivo, tanto no que diz para que nós possamos rever os contratos e ter toda a transparência em relação à tarifa. E avançar num trabalho que foi iniciado, mas que foi paralisado, e nós temos a obrigação de dar retorno para a população de Curitiba. Então, esses são só alguns dos aspectos. Eu gostaria de ver os meus colegas e as minhas colegas que fizeram parte da CPI mantendo a mesma postura que tiveram na legislatura passada. Obrigada. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Rogério Campos. Encaminhe-se ao Executivo Municipal a seguinte sugestão.